Graça e paz, pessoal. Como é bom estar aqui novamente com vocês, com o nosso devocional Ativamente, todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã. Então não percam, assistam e compartilhe com alguém, se inscreva no canal, compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra do Senhor e ser cada vez mais fortalecidas através da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por cada um de nós. Que o Espírito Santo venha abrir a sua visão e venha lhe convencer sobre esse amor, que você possa sentir o amor de Deus por você, pela sua vida. Somente quando nós sentimos o amor do Senhor, aquele amor grandioso, poderoso, nós somos transformados. Somente através do amor que nós mudamos as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Porque nós nos sentimos tão amados, tão abençoados por Deus, que nós não permanecemos mais aquela pessoa, fazendo aquelas mesmas coisas que nós fazíamos e que não agradava a Deus. Nós queremos mudar, nós queremos ser transformados para obedecer e para agradar o nosso Senhor. Quero falar com vocês sobre sexta-feira, a Paixão de Cristo, que foi comemorada agora no dia 18 de abril, que foi o dia que o Senhor foi crucificado, Ele foi sacrificado por cada um de nós, para que nós tenhamos a vida eterna, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não tem como a gente não sentir esse amor tão grandioso, tão poderoso por cada um de nós, não é mesmo? Que nós venhamos refletir sobre esse amor, que a nossa fé ela venha aumentar cada vez mais, que nossa relação com Deus ela venha aumentar. Todos os dias nós venhamos querer estar na sua presença, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e sendo transformado e moldado conforme a palavra do Senhor. Que a gente venha ser cada vez mais obediente à sua palavra, para que assim nós possamos seguir conforme a vontade de Deus em nossas vidas. E esse é o momento de agradecer, porque mesmo sem nós merecermos todo esse amor, muitas vezes nós não conseguimos ser obedientes, muitas vezes nós não andamos em obediência à palavra do Senhor, fazendo as nossas vontades, as vontades da nossa carne. Mesmo assim, a misericórdia de Deus nos alcança todas as manhãs, para que a gente se arrependa dos nossos erros, dos nossos pecados. Então que nós venhamos ser gratos por tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós, entregando o seu único Filho, para aqueles todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero meditar com vocês João capítulo 20, no versículo 11, que diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Então, no primeiro momento, Maria Madalena, ela não reconheceu Jesus, ela estava cega espiritualmente. Mas quando o Senhor chamou a atenção dela e disse: Maria,
ela voltando-se e olhando para ele novamente, sua visão foi aberta, ela conseguiu ver que era Jesus Cristo. E ali ela ficou emocionada, ficou muito feliz. Eu quero meditar com vocês também Lucas capítulo 24, do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias, ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A palavra aqui nos mostra que eles não tinham reconhecido a Cristo, que eles estavam cegos espiritualmente, que eles estavam passando por dias, por momentos difíceis, por momentos de aflição, pela perda de Cristo, porque eles achavam que o Senhor tinha vindo para libertá-los, para salvá-los, e eles estavam entristecidos, porque o Senhor tinha sido crucificado e para eles o Senhor tinha morrido e ali tinha acabado, porque o propósito do inimigo era esse. Ele achava que com o Senhor sendo crucificado e morto, ali acabaria tudo. Ele não esperava que os planos de Deus eram outro. Ele não esperava que ali surgiria uma bênção, um milagre. O Senhor, ele sofreu horrores. Ele foi crucificado, ele foi abatido, ele foi humilhado, ele foi cuspido por aquelas pessoas. E estava ocorrendo conforme os planos de Satanás. Porém, o que ele não esperava, que os planos de Deus são muito maiores. Ele não esperava que isso já fazia parte do plano do Senhor
para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna ao seu lado. Porém, isso também dependeria de nós. Se nós crermos que tudo isso aconteceu, se nós crermos em Jesus Cristo, nós também teremos a vida eterna. Se nós formos obedientes à sua palavra, se nós o seguirmos, se nós formos o seu discípulo, andando, caminhando conforme a sua vontade. Eles estavam caminhando para Emaús, onde era uma fé fria, morna, onde eles se distanciavam de Deus, aquela cegueira espiritual tomava conta de cada um deles. Então, eu estou aqui hoje para te dizer, volte para Jerusalém, para que a tua fé seja aquecida, para que você se aproxime cada vez mais do Senhor, para que o seu coração aqueça, como aqui a palavra do Senhor está dizendo, que quando eles ouviam a palavra de Cristo, o coração deles era aquecido e a fé deles era aumentada. Então, que no dia de hoje a sua fé também seja aumentada, o seu coração seja aquecido e você busque se aproximar cada vez mais do Senhor através da sua palavra, em obediência. Eles aqui não perceberam que naquele momento era Cristo que estava falando com eles. Eles sentiam o coração aquecido, mas eles não percebiam, eles não enxergavam que era Cristo. A partir do momento que eles convidaram o Senhor para entrar na sua casa, para repartir aquele pão, a sua visão foi aberta, eles conseguiram enxergar a Cristo. Então, que no dia de hoje você venha convidar o Senhor para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, que você venha entregar a sua vida, os seus caminhos para o Senhor Jesus, para que assim Ele venha se revelar para você, que o Espírito Santo venha te convencer no dia de hoje e que você venha entender que Ele não morreu naquela cruz, que Ele foi crucificado, que Ele foi sacrificado por amor a você. Você pode se sentir isolada, sozinha, sem amor nenhum, se sentindo abandonada, mas saiba que Ele morreu na cruz por você, por amor a você. Deus entregou o seu único filho por você. Então, que você possa sentir esse amor do Senhor pela sua vida, que você possa se sentir abraçada, amada, que seu coração possa ser aquecido, que o Espírito Santo venha se revelar a você no dia de hoje e que você venha entender que Ele morreu por você, que Ele, no terceiro dia, Ele ressuscitou, que esse era o plano de Deus, que Ele morresse, que Ele fosse crucificado na sexta-feira, para que no terceiro dia Ele ressuscitasse, no terceiro dia Ele vivesse e todos os nossos pecados fossem perdoados, que nós pudéssemos ser salvos e que nós pudéssemos viver a vida eterna ao seu lado. Então, no dia de hoje eu venho falar do amor de Deus, do amor de Cristo pela sua vida, que você possa conseguir sentir amada, abençoada, abraçada pelo amor do Senhor no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós venhamos te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter entregado o seu único Filho para todos aqueles que nele crê, tem a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, que nós possamos sentir no dia de hoje o nosso coração aquecido, o seu amor por cada um de nós, para que nós venhamos ser transformados através da sua palavra, que a sua palavra venha saltar na nossa visão, que nós venhamos sentir essa palavra entrar dentro dos nossos corações, para que assim a gente possa ser moldados, transformados. Oh Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por todo esse amor. Obrigado por ter entregado o seu Filho, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia se renovar a cada manhã. Obrigado pela tua graça, Senhor, para que nós venhamos entender
que mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós, que nós venhamos, Senhor, caminhar na Tua presença, caminhar na Tua direção, que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados, para que nós venhamos, Senhor, Te seguir, ter a vida eterna, caminhar em obediência, Deus, obediência da Tua palavra, é o que nós Te pedimos, meu Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, que essa palavra ela tenha entrado no coração de cada um de vocês, tenha entrado principalmente na mente de vocês, para que vocês possam ter entendimento de todo o amor de Deus por você, que vocês venham entender todo o sacrifício que o Senhor fez pela sua vida. Ele foi crucificado, ele foi judiado, ele foi maltratado, mas mesmo assim, ele seguiu conforme os planos de Deus para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, para que hoje nós pudéssemos caminhar ao seu lado. Então, que no dia de hoje você não venha achar, eu tenho o Senhor na minha vida, mas você não caminha com Ele, você não convive com Ele, você não tem um relacionamento com Ele. Que no dia de hoje você venha entender que nós só temos um relacionamento com Cristo ou com qualquer tipo de pessoa quando nós nos relacionamos com essa pessoa. E com Cristo não é diferente. Que no dia de hoje você possa ter esse entendimento, que para ter o Senhor na sua vida, você precisa se relacionar com Ele. Amém? Fique com Deus. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que o dia de vocês seja abençoado.